por que continuam acontecendo no mundo todo as aparições de Nosso Senhor e de Maria Santíssima? Que mensagens eles comunicam aos homens do nosso tempo nestas maravilhosas aparições? Que apelos e que avisos eles fazem aos homens do nosso tempo nestas extraordinárias e maravilhosas aparições? Estamos perto do triunfo dos seus sagrados corações e é por isso que eles multiplicaram na terra as suas maravilhosas aparições e mensagens para o mundo todo? É sobre tudo isso que vamos meditar em Vozes do Céu. Vozes cheias de amor me chamam. Vozes que vêm de Deus, nosso Senhor. Vozes que me convidam a subir ao céu. E eu já não posso mais resistir ao seu amor. Monte Chiari, Itália. As vozes do céu nunca deixaram de falar aos homens através dos séculos, tendo inclusive aumentado muito no século XX. Dentre todos os países do mundo, a Itália é, sem dúvida nenhuma, o país que mais registra aparições no decorrer da história. Na década de 1940, começou na Itália um dos casos mais intensos e profundos de aparições marianas no mundo. O lugar eleito chama-se Monte Chiari, perto da cidade de Brescia, norte da Itália. Esta é a cidade de Monte Chiari hoje. Desde o tempo das aparições até hoje, pouco mudou. A igreja de Monte Chiari ainda é a mesma, bem como o castelo medieval construído para a defesa da cidade no tempo dos sarracenos, a igreja de São Pancrácio e muitas das casas ainda são as mesmas de 1947. A alma privilegiada e escolhida pela Mãe de Deus aqui é Pierina Gili, nascida em 3 de agosto de 1911 no vilarejo de São Jorge, em Monte Chiari. Os pais de Pierina Gili, Pancrácio e Rosa, eram pobres camponeses
muito tementes a Deus. Desde pequena, Pierina foi instruída por sua mãe na fé católica e nutria uma terna devoção à Nossa Senhora. Em 1918, o pai de Pierina Gili morreu na Primeira Guerra Mundial, o que obrigou a sua família a dividir a casa em que moravam com outra família para conseguirem sobreviver. De 1918 até 1922, viveu no orfanato das Servas da Caridade, fundadas por Santa Maria Crucifixa de Rosa, por quem passou a cultivar uma grande devoção e da qual Pierina teria mais tarde várias aparições por toda a sua vida. Depois desse período, voltou para a casa de seus pais. Desde pequena, Pierina ajudava nos afazeres domésticos e nas tarefas da pequena propriedade da família. Aos 18 anos, passou a trabalhar na creche municipal de Monte Chiari, onde havia uma capela, na qual Pierina gostava de passar longas horas em oração durante as folgas. Foi aí que ela decidiu se entregar toda ao amor de Cristo e se consagrar à vida religiosa. Em 1944, entrou como postulante no convento hospital das Servas da Caridade de Monte Chiari, hoje desativado, trabalhando aí como enfermeira. Pierina havia feito várias tentativas de ser religiosa antes, mas as doenças que ela contraíra na juventude a impediram. Aqui, neste hospital, Pierina trabalhou arduamente, sobretudo durante os últimos períodos da Segunda Guerra Mundial, em que tantos feridos chegavam ao hospital. Em dezembro de 1994, Pierina contraiu meningite, ficando inconsciente na enfermaria. Quando todos esperavam a sua morte, no dia 17 de dezembro, apareceu-lhe pela primeira vez Santa Maria Crucifixa de Rosa, fundadora das Servas da Caridade, que a curou completamente. Santa Maria Crucifixa voltaria seguidas vezes nos anos seguintes, pedindo a Pierina orações e a aceitação de todas as doenças que Deus quisesse lhe enviar, para que ela oferecesse pela conversão de algumas almas religiosas, tanto da sua ordem como das outras que estavam em estado de pecado e apostasia. Pierina aceitou tudo e durante 3 anos foi acometida por diversas doenças graves que a fizeram chegar aos umbrais da morte várias vezes. Também sentia na sua alma a aridez espiritual que assolava as almas por quem ela expiava e se sacrificava, o que muito a fazia sofrer. Deus permitiu que fosse perseguida e espancada pelos demônios que tentavam as almas pelas quais ela expiava, de modo que Pierina era atormentada noite e dia, no corpo e na alma. Esta é uma foto de Pierina no período de suas grandes provações, que nos revela claramente o estado de sofrimento ao qual foi reduzida pela salvação das almas. Na primavera de 1947, Pierina foi favorecida com a primeira aparição da Mãe de Deus no hospital de Monte Chiari. Às 3h15 da manhã, Pierina viu Santa Maria Crucifixa de Rosa, que depois de lhe recomendar paciência nos seus sofrimentos, anunciou-lhe que a Santíssima Virgem Maria estava ali.
Pierina olhou e viu uma jovem senhora muito bela numa grande luz, com 3 enormes espadas cravadas no peito. Lágrimas copiosas desciam de seus olhos e caíam aos seus pés. Ela disse-lhe apenas 3 palavras: oração, sacrifício, penitência. Santa Maria Crucifixa explicou a Pierina o significado das 3 espadas. A primeira espada significa as almas consagradas a Deus que traem suas vocações. A segunda espada significa as almas consagradas a Deus que vivem em pecado mortal. A terceira espada significa os sacerdotes que traíram o amor do Senhor e se tornaram indignos da sua graça. Em seguida, a Mãe de Deus e Santa Maria Crucifixa desapareceram. Depois desta aparição, os sofrimentos de Pierina aumentaram ainda mais, ao ponto de pensarem que ela em breve morreria. Ela oferecia tudo pela salvação das almas, com profunda paciência. Por que continuam acontecendo no mundo todo as aparições de Nosso Senhor e de Maria Santíssima? Que mensagens eles comunicam aos homens do nosso tempo nestas maravilhosas aparições? Que apelos e que avisos eles fazem aos homens do nosso tempo nestas extraordinárias e maravilhosas aparições? Estamos perto do triunfo dos seus sagrados corações e é por isso que eles multiplicaram na terra as suas maravilhosas aparições e mensagens para o mundo todo? É sobre tudo isso que vamos meditar em Vozes do Céu. Vozes cheias de amor me chamam. Vozes que vêm de Deus, nosso Senhor. Vozes que me convidam a subir ao céu. E eu já não posso mais resistir ao seu amor. Por quem passou a cultivar uma grande devoção
e da qual Pierina teria mais tarde várias aparições por toda a sua vida. Depois desse período, voltou para a casa de seus pais. Desde pequena, Pierina ajudava nos afazeres domésticos e nas tarefas da pequena propriedade da família. Aos 18 anos, passou a trabalhar na creche municipal de Monte Chiari, onde havia uma capela, na qual Pierina gostava de passar longas horas em oração durante as folgas. Foi aí que ela decidiu se entregar toda ao amor de Cristo e se consagrar à vida religiosa. Em 1944, entrou como postulante no convento hospital das Servas da Caridade de Monte Chiari, hoje desativado, trabalhando aí como enfermeira. Pierina havia feito várias tentativas de ser religiosa antes, mas as doenças que ela contraíra na juventude a impediram. Aqui, neste hospital, Pierina trabalhou arduamente, sobretudo durante os últimos períodos da Segunda Guerra Mundial, em que tantos feridos chegavam ao hospital. Em dezembro de 1994, Pierina contraiu meningite, ficando inconsciente na enfermaria. Quando todos esperavam a sua morte, no dia 17 de dezembro, apareceu-lhe pela primeira vez Santa Maria Crucifixa de Rosa, fundadora das Servas da Caridade, que a curou completamente. Santa Maria Crucifixa voltaria seguidas vezes nos anos seguintes, pedindo a Pierina orações e a aceitação de todas as doenças que Deus quisesse lhe enviar, para que ela oferecesse pela conversão de algumas almas religiosas, tanto da sua ordem como das outras que estavam em estado de pecado e apostasia. Pierina aceitou tudo e durante 3 anos foi acometida por diversas doenças graves que a fizeram chegar aos umbrais da morte várias vezes. Também sentia na sua alma a aridez espiritual que assolava as almas por quem ela espiava e se sacrificava. E escolhida pela Mãe de Deus aqui é Pierina Gili, nascida em 3 de agosto de 1911, no vilarejo de São Jorge, em Monte Chiari. Os pais de Pierina Gili, Pancrácio e Rosa, eram pobres camponeses muito tementes a Deus. Desde pequena, Pierina foi instruída por sua mãe na fé católica e nutria uma terna devoção à Nossa Senhora. Em 1918, o pai de Pierina Gili morreu na Primeira Guerra Mundial, o que obrigou a sua família a dividir a casa em que moravam com outra família para conseguirem sobreviver. De 1918 até 1922, viveu no orfanato das Servas da Caridade, fundadas por Santa Maria Crucifixa de Rosa, por quem passou a cultivar uma grande devoção e da qual Pierina teria mais tarde várias aparições por toda a sua vida. Depois desse período, voltou para a casa de seus pais. Desde pequena, Pierina ajudava nos afazeres domésticos e nas tarefas da pequena propriedade da família. Aos 18 anos, passou a trabalhar na creche municipal de Monte Chiari, onde havia uma capela, na qual Pierina gostava de passar longas horas em oração durante as folgas. Foi aí que ela decidiu se entregar toda ao amor de Cristo
e se consagrar à vida religiosa. Em 1944, entrou como postulante no Convento Hospital das Servas da Caridade de Monte Chiari, hoje desativado, trabalhando aí como enfermeira. Pierina havia feito várias tentativas de ser religiosa antes, mas as doenças que ela contraíra na juventude a impediram. Aqui, neste hospital, Pierina trabalhou arduamente, sobretudo durante os últimos períodos da Segunda Guerra Mundial, em que tantos feridos chegavam ao hospital. Em dezembro de 1994, Pierina contraiu meningite, ficando inconsciente na enfermaria. Quando